Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Conchito e nesse episódio nós vamos falar sobre o livro Força de Vontade, a redescoberta do poder humano, do psicólogo social Roy Baumeister e do jornalista John Tierney. O livro trata de uma pesquisa do psicólogo social Roy Baumeister em torno do autocontrole e da força de vontade. O livro traz dezenas de estudos de caso, histórias e também dicas práticas de como aumentar o nosso autocontrole. No livro, Roy Baumeister busca defender a sua tese na qual a força de vontade é limitada e durante o dia as muitas decisões que nós temos que tomar e os conflitos que nós enfrentamos vão drenando essa energia e diminuindo a nossa capacidade de autocontrole e de tomada de decisão. Para explicar a força de vontade, o autor usa um exemplo muito interessante. Ele compara a força de vontade com um músculo. Quanto mais excesso, quanto mais carga a gente coloca sobre um músculo, mais rapidamente ele se cansa. Da mesma forma é o autocontrole e a força de vontade. Quanto mais a gente exige, quanto mais a gente delibera, mais cansado ele se torna, o que prejudica a nossa tomada de decisão, causando estresse e até mesmo uma paralisia de ação. Para entender como funciona a nossa força de vontade, o autor apresenta o experimento do rabanete. Nesse experimento, 2 grupos de pessoas são selecionadas e sorteadas entre 2 cozinhas, uma na qual serve-se cookies e na outra rabanetes. A grande questão é que quando esses candidatos chegam nessa cozinha, eles não sabem ao certo o que tem em cada uma dessas cozinhas, porque foi feito um sorteio. No entanto, há um cheiro muito forte de cookies recém-assados em todo o ambiente. Nesse momento, é autorizado que esses participantes comam a porção que lhe foi servida, mas eles não sabem o que está acontecendo nas outras salas, eles só sentem o cheiro. O primeiro grupo come seus cookies e o outro grupo come os rabanetes. Depois disso, eles são levados para uma outra sala na qual é apresentado um quebra-cabeças para eles resolverem. A grande questão é que o quebra-cabeças era insolúvel. Não era possível resolver ele, mas eles não sabiam. Essa era a grande pegadinha que os cientistas tinham preparado. As pessoas que haviam comido cookies aguentaram muito mais tempo, persistiram mais tempo na tentativa de resolver o quebra-cabeças. Já as pessoas que comeram os rabanetes, depois de pouco tempo tentando resolver o quebra-cabeça, elas ficavam irritadas e desistiam. Nesse momento, o autor mostra que a resistência e a força de vontade exigida das pessoas que comeram rabanete ao cheiro de cookies recém-assados foi muito grande. E demandou muita energia deles se esforçar para comer aquela porção de rabanetes e ainda depois enfrentar um quebra-cabeças. Com isso, a sua energia, a sua capacidade cognitiva para resolver aquele problema foi encurtada pela necessidade de se esforçar para comer o rabanete e suportar a tentação que era o cheiro dos cookies. Com essa experiência, a gente percebe que a nossa força de vontade ela é limitada. Ela é uma energia que é consumida conforme tomamos decisões e essas tomadas de decisão vão absorvendo esse combustível como um tanque de carro. Conforme a gente percorre os quilômetros, esse tanque vai baixando até ele entrar na reserva, até acabar o combustível. Da mesma forma, é o nosso autocontrole e a nossa força de vontade. O autor chama esse processo de depleção do ego. O que seria isso? A nossa capacidade de se manter alinhado, capaz de articular da melhor forma possível os problemas e as nossas apetites, os nossos anseios, a nossa forma animal de reagir, vai diminuindo essa barreira, essa capacidade de interagir com o mundo de uma forma mais equilibrada, mais organizada, mais contida. Conforme nossa energia vai baixando, acontece a depleção do ego e com isso nós começamos a tomar decisões ruins, a comer mais, beber mais, ser mais agressivos com as pessoas, entrar mais facilmente em brigas, entre outros muitos problemas de caráter social, por exemplo. O autor diz que a complexidade da vida moderna torna difícil a gente perceber como tantas coisas demandam energia. Imagina que toda tomada de decisão, desde a roupa que você vai vestir ou o alimento que você vai comer, custa uma porção de energia do seu estoque de força de vontade. Agora imagina que ao acordar você usa o WhatsApp para responder as mensagens, depois as mídias sociais como Facebook e Instagram para ver o que está rolando no mundo, você levanta, decide o que tomar no café da manhã, que caminho fazer para o serviço, então são muitas decisões antes de chegar no próprio serviço.
Imagina uma pessoa que pega trânsito ou um longo percurso para chegar no trabalho. A força de vontade dela, a depressão do ego é muito grande por causa da quantidade de decisão que tem que ser tomada. Chega no final do dia, há um esgotamento muito grande. Quem nunca se sentiu completamente esgotado no final do dia, incapaz até de pensar? Você fala, pô, eu não estou conseguindo pensar. A sua cabeça bloqueia. Você não consegue nem assistir uma televisão. Você não consegue fazer absolutamente nada. É um cansaço absoluto que só um sono consegue resolver. A nossa força de vontade está muito ligada à taxa de açúcar no nosso sangue. O nosso cérebro demanda muita energia, demanda muita glicose para funcionar. Conforme as ações, as novidades do dia vão acontecendo, essa energia vai sendo consumida. Por isso que quando a gente está com muita fome, antes do almoço, por exemplo, há um grande estresse, ou antes do jantar, ou antes do café da tarde, daquela paradinha para comer alguma coisa, você fica muito irritado. É até difícil conversar com as pessoas, é insuportável às vezes interagir socialmente estando com fome. É justamente porque o nosso cérebro ele evoluiu principalmente para capacidades para interação social. E interação social é a coisa que mais consome a nossa energia. Não há nada mais custoso e difícil para o cérebro do que interagir socialmente. Porque você precisa pensar no que vai falar, como vai se portar, qual a sua postura, a roupa que você está vestindo, o que as pessoas vão pensar de mim, o que eu penso a respeito dessas pessoas. Todas essas coisas, muitos desses processos inconscientes vão consumindo a nossa força de vontade, que por vez consome energia, que é a glicose, que é o açúcar no nosso sangue. O autor traz um estudo de caso muito interessante para entender o que é a falta de energia, a baixa da nossa glicose, da nossa taxa de açúcar no sangue. Mais de 1000 decisões da condicional, da liberdade condicional, foram analisadas, decisões de juízes, mais de 1000 decisões. Os analistas, os cientistas que analisaram esses dados repararam que 70% das solicitações de condicional eram aceitas pelos juízes logo pela manhã, quando eles começavam o expediente de trabalho. Mas logo que as horas iam passando e o cansaço e a fome ia chegando, os juízes concediam cada vez menos condicionais. Perto do almoço, a chance de um prisioneiro conseguir uma condicional era de apenas 20%. Então os juízes saíam para almoçar e voltavam mais animados. A chance logo após o almoço era mais de 60% de um candidato a condicional conseguir a liberação. E durante o dia, novamente, a energia do juiz ia caindo até fechar o dia sem nenhuma condicional a mais concedida. O autor mostra que essas decisões do juiz eram cada vez mais conservadoras justamente por causa da energia que ia baixando. A capacidade de reflexão mediante ao estresse que estar no meio de tantas pessoas tomando uma decisão difícil levava os juízes a tomar uma decisão previsível. Qual seria essa? Negar. É mais seguro negar um pedido de condicional do que ceder num caso errado. Então é muito mais perigoso errar. No caso, é melhor nem conceder a condicional. Essa é uma informação tanto curiosa como perturbadora, pensar que a decisão de um juiz também está ligado ao que ele come, à energia que ele tem disponível para tomar aquela decisão. Mas é muito interessante essa análise para entender como a nossa energia vai sendo gasta durante o dia e como as nossas decisões começam a ser cada vez piores. Porque a nossa qualidade de reflexão vai diminuindo conforme acaba a energia. Como um carro, se o combustível acabar, seu carro não anda. Da mesma forma, o nosso cérebro, sem energia, ele não consegue processar, ele não consegue pensar. E o autor também traz algumas dicas práticas, como por exemplo, não tome decisões importantes com fome. Nunca. Não vá ao mercado com fome, senão você vai sair comprando um monte de coisas que nem deveria comprar, porque a fome nos torna muito irracionais em muitos momentos. Outra coisa, vai para uma entrevista, para uma reunião importante, não vá de estômago vazio. Não fique numa reunião de estômago vazio. Esteja preparado, porque ela vai demandar muita energia. Não só porque você precisa raciocinar e entregar boas reflexões, boas argumentações, as interações sociais também nos custam muita energia. Ter cuidado com exigências conflitantes. Isso demanda muita energia, porque a gente tem que constantemente ficar refletindo.
Quer um exemplo de uma exigência conflitante? Trabalho, sucesso profissional e família. São duas coisas difíceis de conciliar, porque para ter um grande alcance, um grande sucesso profissional, vai ter que estudar muito, se dedicar muito, trabalhar muitas horas, o que nem sempre se alinha com os cuidados, a presença, com a dedicação à família. Essa é uma exigência conflitante. Dificilmente vai dar para ter os dois. Então isso mina a nossa energia, destrói a força de vontade. Então é importante ter consciência de quando uma exigência é conflitante. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é não tomar decisões sérias quando se está com fome. Comer alguma coisa, beliscar uma barra de cereais, sair para almoçar, entrar numa reunião de barriga razoavelmente cheia, porque sob o efeito da fome nós viramos um pouco animais, a gente perde aquela nossa capacidade de refletir e de tomar decisões inteligentes. Segundo aprendizado, toda essa nossa rotina moderna drena a nossa energia. Tudo na nossa vida diária são tomadas de decisão. Desde o que responder no WhatsApp para aquela mensagem do seu cônjuge, do seu chefe, daquela pessoa que te cobra alguma coisa, as coisas que você tem para ver no Facebook, o vídeo que você vai assistir no YouTube, porque a oferta é tão grande que você precisa tomar uma decisão. Até mesmo quando você senta para escolher um filme no Netflix, às vezes é angustiante ter tantas opções, fica difícil de escolher. É tão cansativo que quando você dá play no filme, na metade dele às vezes você se arrepende de não ter feito uma boa escolha, sua energia já foi consumida. Terceiro aprendizado, ter metas claras. É muito importante ter clareza sobre os nossos objetivos. Por quê? Às vezes a gente tem um sonho, algum objetivo muito grande, mas ele não é muito claro. E por isso passa dia, passa noite e a gente não conquista aquele objetivo por faltar clareza. Quais são as etapas? Como eu vou conseguir conquistar isso? Quais são as fases? Qual é o passo a passo? Como eu posso conseguir essa pequena conquista? Vai me levar a outra conquista até eu atingir esse grande objetivo. É importante ter clareza sobre tudo aquilo que a gente quer conquistar, porque senão a gente vai usar muita energia, vai se cansar e no final das contas não vai conquistar nada, porque afinal de contas a gente só tem uma ideia vaga do que a gente quer, não tem clareza. Quarto aprendizado, o autocontrole é mais determinante para o sucesso do que a inteligência, do que o alto QI. Por quê? Muitas pessoas que têm o QI alto não têm autocontrole, não conseguem ser disciplinadas, estudar consistentemente dia após dia, faltam da faculdade, faltam da escola, não se esforçam para melhorar dia após dia, não ganham no jogo do longo prazo. Então o autocontrole é muito mais determinante para o sucesso do que a alta inteligência. E o autor mostra isso através de muitos experimentos que foram feitos com crianças, e essas crianças foram acompanhadas ao longo de 20, 30 anos, sendo acompanhados desde os vestibulares às carreiras profissionais desses indivíduos. Quinto aprendizado, o autoconhecimento é fundamental para crescer e se ajustar. Quando nós nos conhecemos, é mais fácil de decidir, saber até onde ir, como conquistar aquilo que a gente tanto deseja. Porque o autoconhecimento é a capacidade de perceber os nossos humores, perceber os nossos limites, as nossas qualidades, as nossas habilidades, os caminhos que seriam mais adequados para seguir. Só quem se conhece bem é capaz de decidir por quais caminhos ir, como utilizar suas potencialidades para alcançar seus objetivos. Todo episódio está disponível em texto, vídeo e podcast no blog livrosenegócios.com.br. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!